eu sou Milena Faria Pintor e esse é o seu canal de vida inteligente na internet. Bem-vindos a mais um vídeo. Se você é um frequentador assíduo desse local, desta nossa taverna, se você costuma estar sempre aqui para as nossas discussões sobre cultura pop, sobre GL, sobre aula de história, sobre filmes, séries, sobre a vida, já confere se você tá inscrito, porque às vezes o YouTube cancela sua inscrição. Olha que sacanagem. Seguinte, galerinha, cá estou eu de pijama, ó. Porque acabei de pensar um pouco a respeito de algumas coisas e quis vir dividir com você. Sabe esse livro aqui? Esse livro pequenininho aqui. Esse é um dos maiores clássicos da literatura inglesa. Eu estou carregando nas mãos a obra mais famosa de uma das irmãs Brontë. Estou falando de O Morro dos Ventos Uivantes. Caso você nunca tenha ouvido falar deste livro, possivelmente já pode ter assistido alguma das adaptações, mas não correndo o risco de ser chata, na minha humilde opinião. A única adaptação que faz jus ao livro é a versão de quase 20 anos atrás de Orgulho e Preconceito. De resto, prefira sempre o livro. Assim como todo protagonista escrito por uma mulher, o Radcliffe de Emily Brontë, o protagonista dessa história aqui, o amor/ódio da vida da nossa protagonista Catherine, é um homem de muitas camadas. Em determinado momento da história, ele vai até o túmulo de sua amada para abraçá-la no cemitério. Eu me peguei pensando exatamente nisso enquanto ouvi uma música do Hozier. Caso você também não conheça, você certamente já ouviu aquela famosa Take Me to Church, I Wish You Like a Dog, que também é maravilhosa, que consegue trazer essa aura gótica, essa aura romântica, esse morrer por amor porque viver sem ele não é válido, sobre a qual eram escritos os nossos livros favoritos que todo adolescente norte-americano é obrigado a ler na escola. Presta atenção nesse pedaço da música do Hozier. Ele basicamente disse: quando minha hora chegar, me coloque gentilmente na terra escura e fria. Nenhum túmulo pode segurar o meu corpo. Eu rastejarei de volta para ela. Por muito tempo eu acreditei que esse tipo de amor fosse o amor comercial, fosse o amor que a gente assiste nos filmes, nas séries, fosse o amor que toda menina adolescente sonha. E esse fato é embasado pela Bela de Crepúsculo, que em Eclipse está lendo O Morro dos Ventos Uivantes e faz muitas analogias entre o Radcliffe e o Edward. Se para você O Morro dos Ventos Uivantes é antigo e culto demais, difícil de entender, e você é um daqueles leitores que tem medo dos clássicos, talvez Crepúsculo seja o exemplo perfeito do que eu quero dizer hoje. O Edward preferiu se expor para ser morto a viver sem a Bella. Enquanto a Bella, por sua vez, preferiu se jogar de um penhasco para que seu corpo fosse levado pelas ondas depois de se chocar contra as pedras, a viver sem ele. Isso pode parecer muito exagerado para você da vida adulta que tem que lidar com contas, com buscar filho na creche, com o marido folgado que joga a toalha molhada em cima da mesa. Mas para uma adolescente com pouca experiência em relacionamentos, talvez nenhuma, de interior, essa ideia é um objetivo de vida, encontrar esse amor arrebatador. Esse amor que a gente encontra em O Morro dos Ventos Uivantes, em que a Emily Brontë teve que publicar sob um pseudônimo masculino, Alice Bell. Então ela escreveu em um contexto que o que as mulheres tinham para dizer sobre o amor, sobre a vida, sobre relacionamentos, não era só ignorado, não ouvido, quanto era impossível de ser dito publicamente. Ela teve que vestir a persona escritora dela de homem para poder ser valorizada, para poder ser ouvida, ser lida. Essa mesma premissa romântica, arrebatadora, absoluta, que a gente vê em Tristão e Isolda, por exemplo, que a gente vê desde a mitologia grega, com Eros e Psique, com Orfeu e Eurídice. Em romances como esses aqui, ó, a história de amor mais conhecida de todos os tempos, sendo basicamente uma história suicida. Dois adolescentes de 13 e 14 anos, escolhendo não viver
Se a opção de vida que eles têm é separada, como nesse aqui, ó, o Fantasma da Ópera. Ou nesse aqui, que você com certeza leu na escola numa versão infanto-juvenil, que o maluco Don Quixote sai atrás de sua Dulcinea, enfrentando moinhos de vento. Me peguei pensando sobre hoje pela manhã, esse paralelo que eu criei entre o Morro dos Ventos Uivantes e a ideia de perder quem você ama, a ideia de estar em um mundo sem a pessoa que você escolheu amar, atrelado à música de Hozier, que é realmente o oposto, que é ter morrido enquanto tem alguém vivo, sendo obrigado a viver sem você, e o quanto isso parece assustador. Se de um lado nós temos Radcliffe indo até o cemitério para abraçar o corpo da amada dele, se do outro nós temos o Hozier morto no túmulo, cavando a terra fria para sair dali e encontrar sua amada, são dois panoramas da mesma história, amor e morte. Eu sei que eu posso estar viajando, mas isso me trouxe um ar tão deprimido, deixou minha manhã tão cinza, e olha que eu adoro a cor cinza. Mas me fez pensar tanto a respeito de algo que não tinha problematizado. Aqui no meu quadro de coisas que eu amo, olha quem tá aqui, o meu ídolo master supremo é esse moço aqui, ó. Conhecido mundialmente como o rei do rock. O melhor e mais famoso cantor de todos os tempos, Elvis Presley. O amor da vida do Elvis... Deixei cair. O amor da vida do Elvis foi a Priscilla Presley, com quem ele teve uma filha, a única filha, Elisa Marie, que já faleceu. O amor da vida da Priscilla foi o Elvis. E o Elvis partiu aos 40 e poucos anos, e a Priscilla ficou. E que tristeza para as duas partes, não? Para ele, em algum lugar, seja lá onde for, perceber que havia morrido. E para ela, continuar como continua até hoje no mundo sem ele. É muito bonito quando a gente lê esse tipo de história, quando a gente assiste esse tipo de história. Mas viver uma história assim deve ser tão aterrorizante. Perder quem você ama. Recentemente viralizou uma thread no TikTok, na verdade não é uma trend, né? Do medo de perder o cônjuge. E quando você tá num relacionamento estabilizado, um relacionamento maduro, com os mesmos objetivos, com o mesmo foco, trabalhando para as mesmas coisas. Quando você ama alguém, é amado de volta, tá num casamento, tá num noivado. Seu grande medo não é ser traído, não é ser trocado. É que a pessoa morra. E isso te assombra diariamente. Quando a minha esposa quer economizar gasolina e não vai pro trabalho de carro, escolhe de moto, eu me pego orando e olhando enquanto ela sai da janela, falando, Senhor, que tudo ocorra bem. Porque a gente pensa sempre no pior. Se ela sofrer um acidente no meio do caminho, se ela morrer esmagada por algum carro que passa por cima, ou se ela simplesmente estiver no trânsito, na pista, e algum motorista bêbado bater e ela morrer por imprudência alheia. Shakespeare dizia que a gente sempre deve deixar as pessoas que a gente ama com palavras bonitas, porque vai que é a última vez que a gente tá vendo essa pessoa. Não dá pra sair batendo porta. Não dá pra sair com raiva, com pirraça. Ai, à noite eu converso. Se no meio do dia você sofreu um ataque do coração. Minha esposa operou recentemente. Eu me peguei levando nossa certidão de casamento, organizando tudo para ir para o hospital de acompanhante, porque se precisasse tomar alguma decisão, eu que decidiria, né? Não é mais a mãe dela. E aquilo me doeu tanto que eu falei, meu Deus, são coisas da vida adulta para as quais a gente tem que estar preparado, que entender que a possibilidade existe, né? É tão cruel, né? Que a gente tem que lidar com esse tipo de possibilidade. E eu vim em casa tomar banho e entrei no apartamento enquanto ela estava lá sendo operada. Fui arrumar a cama, trocar a roupa de cama pra recebê-la numa roupa de cama desinfetada, enfim, arrumar a casa, né, pra recebê-la. Fiquei pensando, se ela falecer, eu vou ter que voltar aqui e até passar alguns dias aqui arrumando tudo antes de ir embora, porque eu não ia querer ficar na mesma casa. Eu ia ter que arrumar as roupas dela, decidir se ia doar, se ia usar, mexer nas coisinhas dela, nos perfumes, nos cremes, assistir as coisas que ela gosta. Meu Deus, é impossível. Então imagina, depois de um casamento bem sucedido como o meu e da minha esposa, casamento feliz, em que as duas se amam, que as duas têm os mesmos objetivos, uma é tirada da outra, tá no mesmo lugar, assistir as coisas que assistiam juntas é impensável. Então se por muito tempo eu achei que fosse um amor comercial para ser vendido, esse amor de preferir morrer a viver sem o outro, ou se muito tempo eu achei que fosse um exagero do adolescente que ainda não sabe amar, hoje eu entendo que é o contrário, que é o ápice do relacionamento bem-sucedido. É o apogeu do que você pode sentir por alguém, o medo que a pessoa morra e preferir morrer junto, para não ser obrigado a viver num mundo sem ela. Queria deixar vocês tristes,
Era só uma reflexão sobre o Morro dos Ventos Vivantes, que é um dos meus livros favoritos. Já leu? Se sim, deixa aqui nos comentários. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo.